Bem, vamos tratar agora de terapia intensiva. E o conceito de terapia intensiva é uma unidade complexa dotada de sistemas de monitorização contínua que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos e que, com suporte e tratamento intensivos, eles tenham a possibilidade de se recuperar. O paciente crítico é o paciente que está diante de um grave insulto agudo. Esse insulto pode estar relacionado ou associado a uma condição de baixa reserva funcional, uma doença pré-existente que se agravou, e ele tem um potencial de reversibilidade, mas ele tem um risco de morte. Bom, a terapia intensiva é uma especialidade jovem. Seu nascimento data do início do século XX, onde a necessidade de se manter sob observação pacientes submetidos a alguns procedimentos, tanto em cenário de guerra, como no caso, como descrito pelo Dr. Dandy em 1926, onde ele criou uma unidade para observação de pacientes que eram submetidos à ventriculografia. Então, podemos considerar como uma primeira unidade neurointensiva, neurocirúrgica, e posteriormente a primeira unidade de terapia intensiva nos moldes considerados atuais, com equipe multidisciplinar, ele foi criado no Baltimore Medical Center pelo Dr. Peter Safar, um médico austríaco, que foi para os Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial, e lá ele se tornou anestesiologista. E ele criou essa unidade já com esse conceito, e alguns anos depois ele mudou-se para a Universidade de Pittsburgh, onde ele criou o primeiro departamento de anestesiologia e terapia intensiva. Ele também foi um dos cofundadores da Sociedade Americana de Terapia Intensiva. Os fatos que marcaram os primeiros 20 anos na prática da terapia intensiva o primeiro, a assistência ventilatória. O advento da pandemia de pólio, com a criação dos pulmões de aço, os iron lungs, onde pacientes eram mantidos com suporte ventilatório que era gerado através da criação de uma pressão negativa extratorácica, o que fazia o paciente ventilar, e posteriormente a criação dos ventiladores, onde uma força gerava uma alocação de ar da atmosfera para dentro do pulmão do paciente. A ventilação com pressão positiva intermitente foi um passo fundamental para a utilização de assistência ventilatória tanto em terapia intensiva quanto em anestesiologia. Hoje, inclusive, a gente já vê assistência ventilatória neuroassistida, como esse modelo dessa fotografia, onde um sensor posicionado no esôfago distal do paciente, ele vai sentir os primeiros movimentos diafragmáticos e com isso ele vai deflagrar uma assistência ventilatória bem precoce em relação ao que é deflagrado através da geração de fluxo pelo paciente no modo atual de suporte ventilatório pressórico, de PSV. Então seria um modo mais fisiológico que permitiria uma interação, não mais fisiológica, mas que permitiria uma interação melhor entre o paciente e o ventilador com menor trabalho respiratório. O advento dos antimicrobianos, a criação da penicilina pelo Dr. Alexander Fleming, também um marco importante, a terapia antimicrobiana nas unidades de terapia intensiva e também em centro cirúrgico. A descoberta da adrenalina, que ocorreu nos Estados Unidos, e depois a sua síntese que ocorreu no Japão pelo Dr. Tokichi Takamine, foi um passo fundamental. A terapia de agentes adrenérgicos, de agentes catecolaminas no tratamento de situações de baixo débito, situações de choque. E posteriormente o surgimento de outras medicações com vias alternativas de ação, como a vasopressina, como o vasopressor, e também de inotrópicos como os inibidores da fosfodiesterase, como o milrinone, e também um novo mecanismo que é o do levosimedan. Outro marco importante, a reanimação cardiopulmonar. O primeiro protocolo de reanimação cardiopulmonar proposto foi pelo Dr. Peter Safar, na Universidade de Pittsburgh, onde ele foi o pai ele é considerado o pai da reanimação cardiopulmonar, ele foi o criador da respiração, da ventilação boca a boca. Outro passo importantíssimo, a criação de um catéter de artéria pulmonar que permitiu a monitorização de variáveis hemodinâmicas e da gente estabelecer de forma dinâmica uma relação entre pressão de enchimento
de ventrículo esquerdo e débito cardíaco, pelo Dr. Swan e Gans. Então, o catéter de Swan-Gans, esse catéter nos permitiu também a análise de dados metabólicos e da relação entre oferta e consumo de oxigênio, sem dúvida nenhuma, de uma importância tremenda no conhecimento do paciente crítico e na prática da terapia intensiva. Apesar de que esse catéter hoje ainda não ter demonstrado que ele tenha levado a uma diminuição de mortalidade no paciente crítico, mas a sua importância na compreensão desses estados gravemente enfermos é de fundamental importância. E as unidades de terapia intensiva nos dias atuais, elas são unidades extremamente complexas, com alta tecnologia, onde nós temos equipamentos de monitorização, equipamentos de assistência ventilatória, equipamentos de infusão de fluidos, de infusão de medicamentos, equipamentos para aquecer o paciente, entre outras coisas. E a terapia intensiva ela saiu do contexto da cirurgia e anestesiologia e ela ganhou vida própria. Ela se tornou uma especialidade médica onde médicos clínicos passaram a exercê-la e hoje eles predominam nessa especialidade. E alguns, inclusive, consideram a terapia intensiva não propriamente uma especialidade, já que ela requer conhecimentos tanto de pneumologia, cardiologia, nefrologia, neurologia, entre outros sistemas e especialidades, mas sim como uma filosofia na assistência médica, uma filosofia de assistência voltada ao paciente crítico, ao paciente gravemente enfermo. A terapia intensiva também saiu das UTIs, ela passou a existir através dos times de resposta rápida, onde médicos intensivistas formando equipes para diagnóstico precoce de condições de risco de vida em pacientes internados em enfermaria, pacientes com risco de parada cardiorrespiratória, como situações de sepse e outras, e também em unidades móveis, unidades de transporte de pacientes graves, de pacientes críticos. Entretanto, esse crescimento da especialidade e o envelhecimento da população, com um maior número de doenças passíveis de situação que necessitem de uma internação em terapia intensiva, fez com que a oferta de médicos intensivistas não acompanhasse a demanda que é crescente nessa especialidade. E o que acontece? Um levantamento realizado pela Sociedade de Terapia Intensiva, Pneumologia e Medicina do Tórax, ela observa que, ela é realizada entre 1996 e 1999, observou que a quantidade de médicos intensivistas com titulação em terapia intensiva, ela não supre atualmente as necessidades, a demanda de médicos intensivistas, e uma projeção realizada para o ano de 2030 observa que em 2030 apenas o número de intensivistas suprirá apenas 37% dessa demanda, isso nos Estados Unidos da América. Outro dado importante, o percentual de intensivistas por especialidade. Nos Estados Unidos predomina a pneumologia na prática da terapia intensiva. E o médico anestesiologista e o cirurgião, cada dia que passa, ele está mais fora da prática da terapia intensiva na América do Norte, enquanto que na Europa ainda existe uma participação maior dessas especialidades. Muitos fatores estão relacionados a essa diminuição da participação da anestesiologia na terapia intensiva, mas um fator bem considerável nos Estados Unidos é que seria um caso onde o médico ele se subespecializa, mas o seu ganho se torna menor, já que o anestesiologista ele tem um ganho maior nos Estados Unidos do que um médico que exerce a terapia intensiva. A equipe de terapia intensiva ela é uma equipe multidisciplinar, onde além da equipe médica, que é formada pelos médicos ou médicos plantonistas, o coordenador da unidade, os diaristas e também os médicos assistentes dos pacientes, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, a equipe de nutrição, de nutrologia, psicologia e até mesmo assistente social. E tudo isso, toda essa assistência ao paciente, ela é posta em prontuário, em registro de prontuário, e a avaliação em registros de dados de prontuário é uma prática necessária na terapia intensiva. Então, a monitorização da consciência com scores de sedação, como o score de Ramsay,
a utilização de escalas de dor, ajustes e parâmetros da ventilação, a mecânica respiratória, o peso diário do paciente com o balanço de fluidos, acompanhamento nutricional, avaliação nutricional semanal, tudo isso são avaliações que devem ficar em registros de prontuário. A medicina intensiva também, ela tem como pedra fundamental o suporte aos sistemas orgânicos e hoje empregando estratégias conhecidas como estratégias protetoras. Então, suporte respiratório, suporte de terapia nutricional, que tem uma função também imunomoduladora, suporte circulatório, suporte à terapia de substituição renal, ao suporte de neurointensivismo e também a polícia de controle de infecção, que é um problema grave em terapia intensiva. E a própria Associação de Medicina Intensiva do Brasil, ela congrega todas essas profissões relacionadas à prática de terapia intensiva. Então ela não é uma associação apenas médica, mas ela envolve enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrólogos, todos esses profissionais que são envolvidos com a prática da terapia intensiva. E na prática atual da terapia intensiva, o que marcou os últimos 10 anos não está relacionado apenas à tecnologia, mas principalmente à mudança na estratégia de estabelecer condutas, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, e na avaliação dessas condutas. Então, a prática de uma medicina baseada em evidências foi um grande avanço na prática da terapia intensiva, a avaliação de desempenho e de qualidade dessas unidades e também uma análise precisa de custo-efetividade, tanto de métodos diagnósticos, de monitorização, como também das novas terapias. E o diretor médico da UTI, ele tem um papel fundamental em garantir a qualidade e segurança da unidade, definir critérios de admissão, critérios de alta, desenvolver protocolos e rotinas, promover a atualização das práticas, avaliar desempenho e qualidade, controle de infecção e a comunicação entre as diversas equipes. Quanto aos níveis de evidência que são necessários à prática da medicina baseada em evidência, a possibilidade hoje de termos estudos clínicos controlados, randomizados e também revisões sistemáticas realizadas considerando apenas estudos controlados, nos permite a prática de condutas e recomendações muito mais precisas e com base em evidências clínicas, enquanto a prática que era baseada mais em série de casos e opinião de experts, ela se tornou menos importante. Bom, uma classificação recente quanto a níveis de evidência e grau de recomendação, muito interessante, foi publicado recentemente em 2002 e foi aplicado já na campanha Sobrevivendo à Sepsis, no Sepsis Survive Campaign, onde ela classifica os níveis de evidência em 4 níveis, A, B, C, D, considerado alta, moderada, baixa e muito baixa evidência. Isso, a alta considera estudos controlados e randomizados, multicêntricos principalmente, e muito baixa quando a evidência ela é vinda da opinião de especialistas e também de relatos de caso. E o nível de evidência vai dar o grau de recomendação. Se é um grau 1 forte, onde determinada conduta ou estratégia diagnóstica, ela é recomendada fazer ou não fazer, e fraca quando a gente não recomenda que ela seja executada ou não, e na verdade nós apenas sugerimos, considera-se tomar tal conduta, considera-se fazer tal procedimento diagnóstico, isso porque ela é baseada em uma evidência fraca. Um exemplo da prática, da importância da prática baseada em evidências, é o caso de pacientes com síndrome de angústia respiratória aguda, SARA, quando ventilados em ventilação pressão positiva intermitente, com um volume corrente de 12 ml por quilo do peso ideal, eles apresentavam uma melhor relação de oxigenação. Então, a relação pressão parcial de oxigênio versus fração inspirada de oxigênio, ela estava melhor. No entanto, quando avaliou, através de estudos controlados, esse tipo de ventilação comparado à ventilação com volumes menores, observou que a mortalidade, aqueles que foram ventilados com volume de 12 ml por quilo, foi bem superior aos pacientes ventilados com 6 ml por quilo. Então isso aí definiu uma estratégia de ventilação que hoje é muito adotada em terapia intensiva, principalmente pacientes com síndrome da resposta inflamatória sistêmica e com síndrome de angústia respiratória aguda
ou apenas com uma lesão pulmonar aguda, que é a estratégia chamada de ventilação protetora. Os protocolos em UTI, então, ganharam importância e eles permitem a padronização de protocolos de pesquisa, minimiza a ocorrência de variáveis de confusão. A implementação envolve equipes multidisciplinares, a busca de qualidade tanto na assistência, os melhores resultados e eficiência para o paciente e facilita a avaliação de resultados e desempenho. Aqui nós temos o exemplo de alguns protocolos, um protocolo de ventilação na SAR e na sepsis. Esse protocolo são protocolos da UTI do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que tem um programa de residência médica em terapia intensiva e um programa de educação continuada disponível pelo seu site na internet. E esse é o protocolo de ventilação na SAR e na sepsis. E aqui nós temos um outro exemplo de protocolo, que é suporte hemodinâmico no paciente com sepse grave ou com choque séptico. Aqui um outro protocolo, que é o protocolo de diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica, que tem sido um problema de saúde em pacientes em terapia, assistência ventilatória em terapia intensiva. E um desafio ainda na prática baseada em evidência é a gente resolver qual paciente ele tem critérios para inclusão em determinado tipo de protocolos. Ou mesmo se aquele protocolo sugerido ou recomendado, ele se aplica à realidade daquela unidade de terapia intensiva, ele se aplica à realidade daquele paciente especificamente. Então, será que tal paciente com um cenário clínico específico, ele se beneficiará de fato de determinado método diagnóstico terapêutico? Esse questionamento, ele não é respondido apenas pelas condutas recomendadas ou sugeridas. Isso aí o médico ele tem que analisar caso por caso e definir, ou em equipe ou ele particularmente, definir qual a conduta, quando a conduta deverá ser ou não adotada a determinado paciente. Quanto à avaliação de custo-efetividade, muito importante se manter em áreas na zona de uma maior efetividade quanto às estratégias diagnósticas e terapêuticas empregadas, mas é importante que a relação entre essa efetividade e o custo seja uma relação favorável. Então essa área desse gráfico aqui que está delimitada pela linha vermelha, esse quadrado, seria a área mais interessante de se trabalhar em relação a custo-efetividade. Um outro dado importante à prática da terapia intensiva é a utilização de scores de prognóstico. Os scores de prognóstico eles visam determinar a gravidade das populações de pacientes de terapia intensiva e os mais utilizados são o APACHE, o SAPS e o MPM. Esses critérios de prognóstico e gravidade, eles servem para uma avaliação mais populacional e a determinação de prognóstico mais de um pool de pacientes do que particularmente para cada paciente, e eles avaliam essencialmente mortalidade. O APACHE ele permite a avaliação também de tempo de permanência em terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva, duração de ventilação mecânica e alguns outros. E alguns scores relacionados à disfunção de órgãos, eles são utilizados mais na avaliação da gravidade especificamente de cada paciente, como o score de SOFA, o Moody's, o LODES e o MS-OF. Esses scores eles são avaliados no momento da admissão do paciente e eles podem ser repetidos diariamente para avaliar a evolução do paciente frente a determinadas condutas terapêuticas, diferente do APACHE, SAPS e MPM, que são scores que vão determinar a gravidade do paciente após a admissão na UTI. Então, o paciente admitido, ele vai fazer os exames de admissão e depois de você ter o resultado de todos esses exames e a avaliação clínica inicial, você vai então calcular esses scores de prognóstico, diferente desses outros de avaliação de disfunção de órgão, que são scores mais dinâmicos e que falam realmente quanto à gravidade do determinado paciente. Os modelos de prognóstico eles já têm geração da primeira, já tem hoje o uso da quarta geração, então já existe o APACHE 4, o SAPS 3, o MPM 3. No entanto, a maioria das publicações na literatura elas utilizam ainda o APACHE 2, o SAPS 2 e o MPM 2. E eu trouxe aqui apenas para exemplificar o score de APACHE 2, que ela é baseado em variáveis fisiológicas, a faixa etária e a presença de disfunções crônicas, de doença crônica. Com isso aí você vai fazer uma pontuação que vai
então classificar. O SAPS, que é um score mais simplificado, um score fisiológico mais simplificado em relação ao APACHE, ele considera também variáveis fisiológicas, mas um número menor de variáveis que o APACHE, e considera também a idade do paciente e a presença de doenças crônicas. Uma outra preocupação nos pacientes gravemente enfermos é a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. É uma via comum de morte em pacientes em terapia intensiva. Então, o conceito dessa síndrome é a presença de função orgânica alterada em pacientes agudamente doentes, de tal maneira que a homeostase normal não possa ser mantida sem intervenção. A síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, ela pode ser secundária a uma resposta inflamatória sistêmica associada ou não à sepse, sempre que houver uma disfunção da microcirculação. Então, a disfunção da microcirculação devido a um estado de hipoperfusão, que pode ser sustentado quando já passa a haver uma alteração mitocondrial com a incapacitação da célula em utilizar o oxigênio para o metabolismo aeróbico. Os critérios para diagnóstico da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas são critérios que analisam disfunção cardiovascular, respiratória, renal, hematológica e neurológica. E a monitorização desse paciente é importante na identificação do estado de hipoperfusão oculta. Então, parâmetros clínicos de consciência, frequência cardíaca, pressão arterial, enchimento capilar, temperatura e diurese são parâmetros importantes, no entanto, eles são incapazes de identificar situações onde existe uma hipoperfusão de forma oculta, ou seja, aquele paciente que ele mantém a pressão arterial normal, às vezes até o débito cardíaco do paciente ele está normal, mas o paciente ele mantém um estado de hipoperfusão. As medidas invasivas, as pressões de enchimento, PVC, pressão de oclusão da artéria pulmonar, o cálculo do índice cardíaco, índice de resistência vascular sistêmica e pulmonar e da oferta e consumo de oxigênio. Alguns monitores especiais têm sido utilizados na terapia intensiva, como a utilização do ecocardiograma, ecodoppler transesofágico e também monitores como no neurointensivismo, a utilização do EEG contínuo, da pressão intracraniana, monitores de perfusão regionais como a tonometria e utilização até mesmo de novas monitorizações como o OPS, que vai avaliar a densidade da microvasculatura, da microcirculação de um determinado tecido e, com isso, determinar o grau de disfunção nessa microcirculação. Então, devemos ter em mente que o paciente, do ponto de vista hemodinâmico, ele pode ser avaliado a sua macrohemodinâmica, onde a gente está observando frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco e pressões de enchimento, mas ele pode ter esses dados normais e, no entanto, ter uma disfunção a ponto da microcirculação. Então, a microhemodinâmica, e para avaliação da microhemodinâmica nós necessitamos lançar mão de biomarcadores de perfusão. Esses biomarcadores eles podem ser globais ou regionais e nós temos como os principais biomarcadores a utilização do lactato, principalmente do lactato arterial, ele seriado. Ele é um indicador de mortalidade em terapia intensiva e o clearance do lactato, a depuração do lactato frente a intervenções, o tratamento do choque, ele tem demonstrado um fator importante em determinar a resposta do paciente à terapia adotada. A monitorização da saturação venosa mista de oxigênio ou da saturação venosa central de oxigênio, a utilização do base excess e da diferença de pressão parcial arteriovenosa de gás carbônico, são exemplos de marcadores globais. E os marcadores regionais, nós temos a microdiálise e a monitorização da saturação venosa do bulbo de jugular de oxigênio para pacientes, esses dois para pacientes em regime de monitorização neurointensiva, pacientes provavelmente com TCE. A diferença tecido arterial da pressão parcial de gás carbônico, como também um exemplo regional, a utilização da tonometria. E sempre que nós tivermos um estado de subressuscitação, ou seja, uma baixa oferta de oxigênio por hipoperfusão, haverá anaerobiose, lesão orgânica e morte. E nem sempre isso vai ser diagnosticado do ponto de vista da avaliação
macrohemodinâmica. Então, a importância da utilização desses biomarcadores, identificar esses estados de subressuscitação é importante, e também no sentido de prevenir a superressuscitação ou superotimização desnecessária, onde nós estaremos trabalhando no ápice da curva de Frank-Starling, com débito cardíaco elevado, um aumento desnecessário de DO2 em algumas situações, e isso vai requerer um inotropismo forçado, um trabalho cardíaco maior, podendo ter consequências cardiovasculares para o paciente. Se for um paciente coronariopata, ele pode, na vigência de uma superressuscitação, ele ter um infarto. A transfusão também desnecessária pode acontecer nesse intuito de uma superressuscitação, e também uma perfusão supranormalizada. Então devemos estar no equilíbrio do que o paciente precisa em relação à oferta de oxigênio. E os biomarcadores eles são importantes, associados às técnicas de monitorização macrohemodinâmicas, no intuito da gente trabalhar com o paciente nesse equilíbrio de perfusão tecidual. Complicações relacionadas a pacientes gravemente enfermos são condições que também podem determinar a morbidade em terapia intensiva. Então, a presença de lesão aguda de mucosa gastrointestinal, as úlceras de estresse, a pneumonia nosocomial associada à ventilação, conhecida como VAP ou PAV, também é um problema crescente em terapia intensiva, o seu diagnóstico e tratamento precoces é importante. A ocorrência de lesão pulmonar aguda relacionada à ventilação, ou lesão pulmonar aguda relacionada à terapia transfusional, a desnutrição do paciente em terapia intensiva, a anemia do paciente que está sendo diariamente, várias vezes no dia, espoliado para fazer avaliações laboratoriais, a presença de trombose venosa profunda, escaras de decúbito, infecções de trato urinário pela permanência de sonda vesical, infecções de cateteres, é outra preocupação crescente, problemas psicológicos relacionados à permanência do paciente na unidade de terapia intensiva e também a polineuropatia do paciente crítico, polimioneuropatia do paciente crítico. Bom, um método mnemônico criado pelo professor Jean-Louis Vincent da Bélgica, que faz não deixar nos esquecer sobre algumas condutas terapêuticas e profiláticas que não podem ser esquecidas no paciente em condição em suporte de terapia intensiva, é o Fast Hug, que é o abraço forte. Ele ressalta a importância da nutrição, que é o feed, da analgesia, da sedação, da tromboprofilaxia, da elevação da cabeceira na profilaxia da pneumonia relacionada à ventilação, a profilaxia das úlceras de estresse e o controle glicêmico. Quanto às úlceras de estresse, a profilaxia ela é pode ser realizada com utilização do sucralfato, de antagonistas dos receptores histamínicos H2 ou utilização de bloqueadores da bomba de próton. O início da nutrição via trato gastrointestinal é importante nessa profilaxia. Então, o paciente que pode ser nutrido via trato gastrointestinal, essa nutrição não deve ser retardada porque ela previne ou ela trata a atrofia dessa mucosa. Devemos sempre também estar atento ao fator ansiedade e dor. Paciente com ansiedade, paciente com dor, paciente com sofrimento psíquico, ele pode fazer úlcera de estresse. Uma outra profilaxia importante em terapia intensiva é a profilaxia da pneumonia associada ao ventilador, a PAV. Essa pneumonia ela é diagnosticada após 48 horas de assistência ventilatória mecânica, ela está relacionada à microaspiração, de colonização peribalonete da cânula traqueal, e as condutas profiláticas são manter a cabeceira do paciente elevada a 30 a 45 graus, a utilização de sucralfato ao invés de bloqueadores de próton ou antagonistas da H2, o emprego de sistema de aspiração subglótica contínua, minimizar o tempo de ventilação mecânica e também a realização de traqueostomia precoce, quando indicadas, são também condutas que podem minimizar a ocorrência desse tipo de problema. A profilaxia da trombose venosa profunda também é importante nesses pacientes, com utilização de heparina de baixo peso molecular, promover a deambulação precoce dos pacientes, quando possível, e também, quando necessário, quando indicado em pacientes, principalmente quando há impossibilidade ou contraindicação do uso da heparina de baixo peso,
é a utilização de métodos pneumáticos. A prevenção da infecção do catéter venoso central através do emprego de técnica estéril com uso de capas, gorro e máscara na execução da punção e introdução desses catéteres. A utilização de cateteres impregnados com soluções antibióticas ou antissépticas como a minoxiclina e rifampicina nos casos de permanência superior a 3 dias, ou seja, cateteres que ficarão mais de 3 dias no paciente. Se você tem a disponibilidade, você utilizar esse tipo de catéter impregnado. E também a utilização da ultrassonografia na execução do acesso venoso central, ele previne as complicações relacionadas à punção venosa. Consequências psicológicas também são de extrema importância no paciente crítico. Então, esses pacientes eles apresentam alteração do ciclo sono-vigília, apresentam perda do controle sobre o ambiente, incapacidade total ou parcial de comunicação com o meio, a presença de dor, a possibilidade de síndrome de abstinência em pacientes que vinham em terapia de sedação e que de repente essa sedação associada ou não à analgesia ela é suspensa de forma súbita ou de forma inadvertida, e outros desconfortos físicos podem ser associados a essas consequências psicológicas. E para finalizar, importante avaliar sempre indicadores de desempenho e qualidade dessas unidades através da avaliação da incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica, a prevalência de infecção por micro-organismos multiresistentes, incidência de infecção de catéter venoso central, taxa de hemorragia digestiva, número de complicações por paciente, média de permanência em ventilação mecânica, média de permanência na unidade de terapia intensiva e a satisfação do paciente. Algumas unidades aplicam inclusive a satisfação de familiares e acompanhantes desses pacientes de terapia intensiva. Para finalizar então, a terapia intensiva que nasceu da necessidade de vigilância de pacientes em situação crítica, ele tem como principal fundamento ainda a vigilância dos nossos pacientes. Muito obrigado.